Graças a Deus, louvado seja Deus por mais um momento que estamos aqui juntos para cultuar de forma online, não é? Você aí na sua casa, nós aqui, mas conectados e num propósito só de adorarmos, louvarmos ao Senhor. Damos graças a Deus por essa oportunidade e nós vamos fazer uma oração. Você me acompanhe agora nessa oração inicial. Pai, muito obrigado nessa noite por estarmos juntos, mesmo através de uma forma que nós entendemos como a ferramenta que o Senhor nos deu provisória para esse tempo, mas entendemos, ó Deus, da importância podermos estar juntos com os nossos irmãos de forma virtual, mas num pensamento só, num propósito só de adorar. Por isso, ser, ó Deus, engrandecido em nossa vida durante esse período. Nós possamos, ó Deus, louvar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Muito obrigado pela Tua graça e o Teu poder que tem nos sustentado. Aceita, Senhor, todos os atos deste culto. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, Salmo 29, os versículos 3 a 11. Salmo 29, 3 a 11. Me acompanhe nessa leitura em sua casa, pausadamente, esse salmo maravilhoso que enaltece ao Senhor no seu falar, na sua voz. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar, o Senhor fala.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Glória a Deus. Deus maravilhoso, não é? Que salmo, que palavra escrita, irmãos. Nós queremos rapidamente aqui pontuar algumas comunicações e deixar aqui a nossa palavra de consolo às famílias enlutadas, as diversas famílias que nós tomamos conhecimento, as que conhecemos de perto, outras que fazem parte da nossa sociedade, familiares, enfim, que têm sido vitimados e faleceram diante dessa pandemia. Que a graça do Senhor possa consolá-los e só ela mesma. Quero aqui deixar uma palavra de consolo à família de Samuel, de pastor Teosvaldo, Aliete, e também assim por extensão a família Araújo, na perda agora também, de ente querido. Então, graça e consolo para vocês, toda a família. E meus irmãos, como falamos também pela manhã, queremos aqui deixar uma palavra de consolo ao nosso irmão Manuel, devido ao falecimento de sua esposa Patrícia. Manuel, que foi uma bênção aqui para nós, nos ajudando aqui, nosso departamento de som, residiam já em São Paulo, e a Patrícia veio a falecer agora essa semana passada, não é? Então, graça e consolo ao nosso irmão Manuel e ao pequeno Nicolas, que com a ausência da mãe, conta com as nossas orações. E queremos, irmãos, lembrar que nós temos usado o aplicativo Zoom, adquirido pela igreja, e nós temos usado essa plataforma para os estudos bíblicos, tá certo? Então nós temos na próxima terça-feira um núcleo de estudo bíblico, intitulado o Estudo Bíblico Pastor Jabes Nogueira, uma classe de estudos que cada terça-feira tem sentado a partir das 20 horas, e os irmãos podem estar participando através do link que é distribuído pelo WhatsApp. E também às quintas-feiras nós temos também pela plataforma, mesma plataforma Zoom, encontro também de estudo bíblico. Essa EBD é para a juventude, mas aberta a qualquer irmão da igreja que queira participar. Lembrando, irmãos, que a importância do sustento do Ministério da Primeira Igreja, através de dízimos e ofertas. Quero aqui agradecer os irmãos que têm cooperado, que têm fielmente cooperado para a manutenção desse ministério. Que Deus os abençoe e a palavra do Senhor cumpra-se nas suas vidas. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo. Maravilhoso é poder
Esse é um dos cânticos que eu reputo como um dos mais lindos, com a letra bíblica grandiosa, a um Deus grande e maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos encerrando a campanha de missões estaduais nesse domingo, mas queremos incentivar aqui os irmãos para quem puder ofertar até o final do mês, se não puder fazê-lo, não é até essa semana. Nós temos aí o final do mês de agosto, né? Para que você possa estar ofertando. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma entrevista, uma conversa com o pastor Edson Cerqueira, mas eu quero agora com você ver, e esperamos que você veja depois também, em toda essa trajetória desse ano missionário, né? O vídeo tema de nossa campanha de missões estaduais deste ano. Então vamos ver mais uma vez, né, esse vídeo tema e que nós possamos estar cantando juntos essa letra, essa música maravilhosa. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, pra ti darei meu coração. Seja a vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Graças a Deus, então vamos vivenciar missões, não é? Não apenas nesse período, mas na trajetória nossa aí
durante esses dias próximos que o Senhor há de nos dar até a próxima campanha, meus irmãos. E agora nós vamos ao momento infantil. Queremos agora, não apenas as crianças, mas todos nós possamos participar assistindo. Olá, crianças, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu hoje estou aqui para contar uma história para vocês. Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. A tia vai cantar uma música e assim que a música acabar, vocês fazem silêncio, ficam bem quietinhos e ouçam com atenção o que a tia vai falar. Combinado? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Eu vou contar uma história hoje de um homem guerreiro, valente. Sabe como era o nome dele? Davi. Isso mesmo, eu vou contar a história de Davi. Davi era um homem que amava e temia a Deus. Ele era filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais moço. Davi cuidava das ovelhas do pai. Uma certa vez, o povo de Deus estava em batalha, lutando contra os filisteus. Os irmãos de Davi todos foram para a batalha, mas Davi ficou em casa cuidando das ovelhas de seu pai, como ele sempre fazia. Uma certa vez, o pai dele mandou que ele fosse levar mantimentos para os irmãos e saber como é que estavam lá as coisas. O pai de Davi preparou tudo, preparou todos os mantimentos e mandou que ele fosse lá levar. No outro dia, Davi acordou bem cedinho e foi lá levar o mantimento como o pai dele tinha mandado. Quando Davi chegou lá, ele percebeu que estava acontecendo algo estranho. O povo de Deus estava muito atormentado porque tinha um filisteu, um gigante chamado Golias, que estava desafiando o povo de Deus. Esse homem era grande. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. Então ele era grande. E o povo de Deus estava com medo de lutar contra o gigante Golias. E o gigante ia lá e desafiava, dizia, queria saber quem tinha coragem de enfrentá-lo. Quando Davi chegou lá e percebeu isso que estava acontecendo, ele disse, pode deixar, eu vou enfrentar esse gigante. E todo mundo disse, não, Davi, você não vai conseguir. Ele disse, eu cuido das ovelhas do meu pai e eu não enfrentei coisas muito terríveis para defendê-lo. Pode deixar que eu vou. Levaram Davi até o rei Saul. E Davi, quando chegou na presença do rei, ele disse, eu vou enfrentar esse gigante. Sabe o que foi que Saul fez? Saul disse, Davi, então, leve meu capacete, que ele é de bronze, leve a minha espada, se vista com a minha armadura e vá enfrentar esse gigante. Davi colocou o capacete, colocou a espada, mas ele viu que aquilo não servia para ele. Era tudo muito pesado e ele não estava acostumado com essas coisas. Davi disse, pode deixar que eu vou sozinho, com que eu já estou acostumado. Ele passou no ribeiro, pegou 5 pedrinhas lisas e foi lá enfrentar aquele gigante. Quando ele chegou, que o gigante olhou para ele e ele disse, esse que vai me enfrentar? Eu vou acabar com você rapidinho. Mas sabe o que foi que Davi falou para ele, crianças?
Davi falou: você vem em nome da sua própria força, mas eu estou aqui em nome do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Davi fez? Colocou uma pedrinha em sua funda e ele girou e ele jogou. A pedrinha acertou na testa do gigante e sabe o que foi que aconteceu? O gigante caiu. Davi venceu o gigante Golias através do Deus Todo-Poderoso que ele servia. Talvez, criança, você não tenha um gigante aí na sua vida, alguém grandão te atormentando. Mas às vezes tem alguns gigantes que nos deixam tristes. E sabe quais são esses gigantes? Pode ser o medo, pode ser o desânimo, as incertezas de todas as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo o pecado. E esse gigante, o pecado, ele é terrível e ele nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. E a Bíblia diz que através do sangue de Jesus nós podemos ser libertos desse pecado. Nós podemos ser libertos desses gigantes. E eu gostaria de desafiar você. Se tem algum gigante aí te atormentando, você pode ir através do Deus Todo-Poderoso e eliminar com esse gigante. E eu tenho uma tarefa para você aí fazer durante a semana. Se tem algum desânimo, algum pecado ou algumas incertezas aí rondando a sua vida, eu tenho um desafio. Você vai fazer o seguinte: vai pegar uma bacia, uma tigelinha, qualquer coisa aí, vai colocar água, vai pegar alguns pedacinhos de papel e vai escrever qual é o gigante que está te atormentando. E aí você vai escrever isso aí no papel e vai jogar dentro da água. Você vai ver que dentro da água o papel vai se esbagaçar, vai se desfazer. E é assim que Deus faz com esses gigantes que nos atormentam. Deus nos livra, Deus esbagaça e tira ele da nossa vida. E foi assim que Deus fez com o gigante Golias através da vida de Davi. E eu gostaria de orar com você agora, pedindo para que Deus possa eliminar os gigantes que têm nos atormentado. Vamos orar? A tia vai cantar a musiquinha da oração e nós vamos falar com Deus. Olhos bem fechados, uno as minhas mãos, hora de falar com Deus, hora de oração. Querido Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, pelas histórias que nós podemos ver e ouvir, ó Deus, escritas na Tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui diante de Ti, ouvindo, ó Deus, histórias que tem na Tua palavra. Ó Deus, nós queremos te pedir que Tu possas aniquilar, desfazer, tirar das nossas vidas os gigantes que nos perseguem. Ó Deus, limpa, Senhor, principalmente o nosso coração de todo o pecado. Em nome de Jesus, amém. Uma boa semana para você. Quero orar nesse momento com aniversariantes também, os que fazem aniversário esta semana, que a graça do Senhor seja sobre vocês, dando saúde, dando paz, não é? Dando, na realidade, tudo que é necessário para que você continue servindo, amando ao Senhor. E nós como igreja nos alegramos muito. Vamos orar por você e por outros motivos aqui. E eu quero aqui conclamar você a orar comigo em casa, tá certo? Me acompanhe juntos aqui
nessa oração. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelos que fazem aniversário esta semana. Nós estamos muito felizes porque eles têm uma vitória alcançada que é o mais um ano de vida. E nós bendizemos ao Senhor por causa disso. A vida que é dádiva tua, presente de Deus, nós nos alegramos, pois, com eles. Nós, ó Pai, também colocamos em tuas mãos teus servos que têm dedicado dízimos e ofertas para a manutenção desse ministério. Que a obra do Senhor continue, ó Deus, em alta profusão, e nós agradecemos essas vidas. Colocamos em tuas mãos famílias enlutadas, Pai. Tenha misericórdia, nós pedimos consolo, graça, força nesse momento difícil ainda que nós estamos passando. Senhor, com a tua paz, venha inundar coração de gente que está triste agora, porque perdeu ente querido. Fortalece o Senhor com a tua força. Nós colocamos em tuas mãos a tua igreja, espalhada em todo o planeta. Sê, ó Deus, com os teus servos. Nós rogamos também pelos governantes. Ó Deus, nós intercedemos por essas pessoas que têm o poder em suas mãos, inclusive trazendo sabedoria em cada ação, em cada documento, em cada ação que eles puderem fazer. Ó Deus, dando sabedoria para que seja nós, enquanto sociedade, beneficiados, sejamos nós. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado durante esse período. Nós colocamos, pois, nossas vidas em tuas mãos e te pedimos misericórdia para que possamos viver esse tempo com fé, mas também com muita esperança. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Seja o que for, tu me fazes
Graças a Deus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz, mais doce eu puder desfrutar. E é justamente sobre paz que nós, irmãos, queremos deixar uma palavra bíblica à igreja. Nós queremos aqui relembrar que pregamos domingo desse sobre a graça, iniciamos uma série de pregações sobre essa tríade, não é? Essas 3 pregações, aliás, a primeira sobre a graça, e agora vamos falar sobre paz, e o domingo desse falamos também sobre a misericórdia. Então vamos juntos, irmãos, ler um texto bíblico, e eu convido você a ler comigo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, Colossenses 3,15, vamos fazer essa leitura. O título dessa mensagem é A Verdadeira Paz. A Verdadeira Paz. Diz assim o texto: E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Graças a Deus. A verdadeira paz. E alguém pode estar perguntando, indagando: e existe falsa paz, pastor? Existe uma imitação, um arremedo de paz. Porque nós temos visto durante a trajetória da humanidade, o homem buscando paz, mas através de tratados, através de acordos, através de algo que vem dentro apenas do âmbito humano, que é importante, mas não é suficiente. E nós notamos que a ambição, a sede, muitas vezes por poder, por domínio, esses interesses envolvidos colocam em xeque e desmantelam, na realidade, todo o tratado feito antes. E a história está aí para contar o quanto nós ansiamos por paz. Inclusive, anos atrás, teve um ano internacional da paz. E que podemos chegar à conclusão de que bom seria que o mundo vivesse em paz mesmo. Mas desde que o mundo é mundo, e desde que o homem está presente no mundo, desde aquela queda, o pecado original, desde o fratricídio que ocorreu lá desde o Gênesis, nós notamos que o mundo sempre esteve em guerra. E não existe apenas uma guerra fora do homem, mas principalmente dentro do homem. Então, quando nós trazemos um tema, um título de mensagem, de pregação, como a verdadeira paz, é porque nós precisamos saber o que estamos falando. Estamos falando de algo que é ilusório, irreal, surrealista, nada disso. É algo que faz parte não apenas da experiência de nossas vidas, mas na trajetória da humanidade, o quanto aqueles que conhecem e que são alcançados pela verdadeira paz têm experimentado e vivido. Então, temos alguns aspectos em relação à paz que eu gostaria de deixar aqui com você. Mas antes eu gostaria de perguntar, se você fosse ilustrar a paz, se fosse lhe dada a oportunidade de você colocar uma ilustração através de qualquer objeto, ou uma tela para aqueles que pintam, ou uma canção para aqueles que cantam, como você retrataria a paz? De que forma você poderia ilustrar uma paz verdadeira? O que é que poderia sair dos seus lábios ou de suas mãos pintando um belo quadro? Alguém já disse de maneira acertada que paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de dificuldades, de tribulações, de adversidades. Paz, na realidade, é um sentimento, e muito mais do que um sentimento, é uma experiência de vida, uma convicção que é gerada no coração
Por isso que o apóstolo Paulo diz que ela é o árbitro em nossos corações, gerada pelo Espírito Santo, que mesmo em meio a momentos terríveis da minha vida e da sua vida, nós estamos convictos de que aquela tribulação ou adversidade, problema, dê-se o nome que quiser, nós estamos ali protegidos, guardados, não de que o fato não nos alcance, mas de que existe uma presença que é real, que é a presença divina. Por isso que uma vez, em um concurso aberto para que pudesse ser colocado em tela quem melhor ilustraria a paz, o quadro vencedor, não se admire, não foi aquele que pôde retratar as belas campinas, por mais que elas são bonitas, e que coisa maravilhosa o verde da campina. Não foi aquele que retratou de outra forma, senão o quadro vencedor foi alguém que pôde pintar um pássaro embaixo de um penhasco, diante de uma chuva torrencial. Uma verdadeira tempestade. Mas aquele pássaro, aquela ave estava ali naquele penhasco e foi o quadro vencedor desse determinado concurso. Isso nos ilustra de que paz, na realidade, não é ausência de guerra, não é ausência de tribulação. Mas há um primeiro aspecto que eu quero destacar aqui nesse momento, em relação a essa paz verdadeira, é que a paz ela tem o seu âmbito, a sua influência poderosa, maravilhosa, sobrenatural até no coração. No coração, no meu coração e no seu coração. Quando chamamos coração, é muito mais do que esse músculo que bate incessantemente desde que nós viemos, ou antes mesmo de virmos ao mundo. É muito mais do que isso, é o centro de decisão que nós temos. Quando a Bíblia fala de coração, é aquela sede de decisão que nós temos. É muito mais do que algo que nós temos como o que temos no nosso corpo humano. Vai e influencia toda a nossa vida. É o que a Bíblia chama de coração. Por isso que lá o sábio Salomão, escrevendo os provérbios, ele disse: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida. Coração, sinônimo de vida, e vida na sua plenitude. Quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Domine em vossos corações. Eu quero fazer uma pergunta a você. O que é que tem dominado o seu coração? O que tem dominado a sua mente? O que é que tem dominado a sua vida? O que é que tem impregnado o seu coração? Certamente algumas inquietações, alguns problemas, algumas dúvidas, algumas inquietações, naturalmente passa pela nossa vida. A incerteza do amanhã e tantas outras questões que nós podemos aqui levantar, e você sabe disso. Pode dominar uma vida, pode dominar um coração. Mas o apóstolo Paulo faz aqui, em alto e bom som, através do escrito, que a paz de Cristo domine em vossos corações. Meus queridos, quando a paz de Cristo domina em nosso coração, nós somos impregnados santamente por essa paz. E há um descanso, e há uma quietude. Há na realidade aquilo que se cumpre as Escrituras quando diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É uma paz que domina os nossos corações. Um coração inquieto, um coração aflito. É um coração diante de uma situação terrível e vexatória. Mas quando o coração, a nossa vida é dominada pela paz de Cristo, essa paz de Cristo inunda a nossa vida. E nós estamos no melhor lugar que alguém pode estar. Que é centrado numa paz que provém de Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo deixa isso claramente. E a paz de Cristo é uma paz que provém de Cristo Jesus. E ainda mais, ele fecha o versículo 15 com um incentivo à gratidão.
A paz domine em vossos corações e sede agradecidos. A gratidão, pode ser que alguém num momento como esse tenha até motivos para reclamar, mas a gratidão brota de um coração que está em paz. Quando nós estamos em paz, envolvidos pela paz de Cristo, naturalmente a gratidão brota em nossos corações. Não se escandalize, mas gratidão até pelas perdas. Gratidão até pelas lutas que enfrentamos. Ninguém aqui é masoquista ao falar isso. Mas gratidão até pelas lutas que enfrentamos. Gratidão até pelos problemas que lidamos. É uma paz que está dentro do nosso coração. E que tem a capacidade de modificar a forma que eu tenho que lidar com a vida. Mas há um segundo aspecto em relação a essa paz verdadeira ou verdadeira paz. É que a paz excede todo o entendimento. A paz está além daquilo que eu posso imaginar, pensar de maneira racional. Ela não é simplesmente irracional, não. Mas muitas vezes diante de situações da nossa vida, aquele que tem a paz de Cristo pode ser olhado como alguém que está diante de uma situação terrível de tragédia, mas que muitas vezes o comportamento dele é de alguém que está em paz consigo mesmo e tem a paz de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele disse: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que provém de Deus, ela vai exceder tudo aquilo que nós temos de imaginação e pensamos com a nossa mente limitada. Eu já vi irmãos nesse tempo de ministério pastoral, e já vão anos. Temos irmãos que sabem muito bem disso, pela vida cristã, pelos anos de vida cristã. Que irmãos nossos nos dão um belo testemunho de que diante de situações terríveis da vida, não quero aqui exagerar, em hipótese alguma, mas de doenças, de enfermidades, de problemas envolvidos na família, de lutas, as mais intensas, inclusive lutas internas, têm suplantado adversidades através de uma paz que excede todo entendimento. Através de uma paz que excede todo entendimento. Diante de um momento de perda como nós estamos passando de entes queridos, às vezes nós como pastor nos preocupamos muito, por isso que o contato logo é feito no objetivo de ver como está a fé do crente e orientar que mesmo diante de perdas, nós sabemos e entendemos que a sua fé pode entrar em xeque. Porque o local muitas vezes que é atingido em nossa vida, no momento cruciante, é a nossa fé. E nós embarcamos muitas vezes em vários questionamentos. Dentre eles, num momento como esse, alguém pode pensar: e por que é que a gente ora? E por que é que a gente clama? E por que é que a gente roga a Deus? E muitas vezes não há cura. Há o óbito, há o falecimento, há a separação terrena, há a perda. Por que é que ocorre isso? Tenhamos nós certeza, irmãos, que diante dessas perdas, aqueles que têm a paz em Cristo, note bem isso, eles serão detentores de uma paz que excede todo entendimento, e que pode ser que alguém olhando de cá não entenda como é que pode suplantar uma perda enorme em sua vida. Só aqueles que lembram de um episódio que eu já fiz, eu acho que menção em outro momento, há anos atrás, que ocorreu no estado de São Paulo. Alguns assaltantes entraram numa agência bancária
E ali estava uma cristã, bailarina, com um bebê no colo. Aqueles assaltantes entraram para roubar aquela agência. E diante do choro do bebê, eles puderam atirar e alvejou, lamentavelmente, fatalmente, mãe e filha. Uma tragédia. Quando o esposo dessa pessoa, dessa irmã, é entrevistado em rede nacional, eu gravei muito bem essa cena. E é perguntado a ele como ele se sentia. E ele pôde dizer, com um olhar triste sim, abatido, mas disse: é impressionante como Deus tem me dado quietude e paz. Paz diante desse momento. Lamento do ocorrido, de perder num dia só, num momento só, 2 perdas. Mas Deus tem me fortalecido e tem me dado paz. É uma paz que excede todo o entendimento. Mas há um terceiro aspecto em relação a essa verdadeira paz. É que essa paz vem de Jesus. Ela não vem, meus irmãos, quando é verdadeira, quando é surpreendente e poderosa, para poder trabalhar dentro do homem e fora do homem. Ela não vem de outro local, senão da pessoa chamada Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor de nossas vidas. Por isso que o evangelista João, no capítulo 14, versículo 27, ele disse: deixo-vos, retratando o que Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz, disse Jesus. A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, não é como o mundo a dá. Bem disse Jesus, porque o mundo pode trazer uma paz passageira, efêmera. De que forma, pastor? Nós entendemos às vezes paz como justamente essa ausência de dificuldades, de problemas, de calmaria quando tudo vai bem. É uma paz que nós sabemos que é uma paz temporária, se nós formos olhar por esse âmbito. Porque nós estamos diante de um mundo que tem as suas mazelas sociais e espirituais. E nós entendemos que a paz que o mundo dá, essa paz que muitas vezes alguém quer entender como algo que se apega tanto e que pensa que é o fim da vida dela. É uma paz que muitas vezes vem acoplada a um entendimento equivocado de que algumas coisas na minha vida podem me trazer paz, como bens materiais, por mais que eles são importantes. Pode me trazer paz e quietude, uma reserva financeira que eu tenho, por mais que seja importante. Pode me trazer paz, uma outra atitude que eu possa ter em minha vida, pensando que eu posso produzir paz para mim mesmo. Mas a paz vem de Jesus. Não se turbe o vosso coração, porque eu estou dando uma paz que ninguém pode dar, e muito menos o mundo, disse Jesus. A paz vem de Jesus. Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, há mais de 2000 anos atrás, encarnando-se em ser humano, ele demonstrou claramente quem era Deus. Na sua plenitude, ele pôde demonstrar um Deus cheio de graça e de misericórdia, e que traz paz ao coração. Não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há alguém com o coração turbado, inquieto, atemorizado nesse momento, que está me escutando? Há alguém que o coração está em turbilhão,
lá dentro. Há alguém com alguma amargura ou uma dor no recôndito do seu coração? Há alguém que nunca experimentou dessa paz que inunda a nossa vida e que faz com que nós possamos suplantar, como eu disse, situações as mais difíceis da nossa vida? Então, essa palavra é para você. De Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Certamente, medo é uma palavra, e se não falamos, nós estamos vivendo uma era de medo. Nós estamos vivendo um momento de medo. As pessoas estão com medo de contraírem um vírus que leva a óbito, sim. A outros não, mas quantos foram no Brasil? Mais de 100 mil pessoas. É muita gente, irmãos. Mas a palavra de Cristo Jesus para mim e para você é: não se atemorize. Não se atemorize, porque eu estou deixando uma paz que é verdadeira. Não é uma paz ilusória. Mas há um quarto e último aspecto em relação à paz verdadeira. É que essa paz não apenas vem de Jesus. Note bem isso. Mas essa paz é Jesus. Há uma ligação, uma conexão profunda entre paz e Jesus, de forma que a personificação da paz está em Cristo Jesus. E ele disse isso claramente, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Ele é a nossa paz. Jesus é a paz. É a paz. Assim como a Escritura diz que Jesus é amor. Deus cheio de graça e de misericórdia, que nos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo no início de muitas de suas cartas. Jesus é a nossa paz. E essa paz, ela pode, na realidade, fazer a grande diferença na minha vida, como fez, e na sua vida. Você tem uma necessidade, você que me escuta, que não provou da paz que Cristo dá, você tem uma necessidade dentro de você, que só Jesus pode preencher com a paz que Ele é e que Ele dá. E Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa que possa vencer a guerra que existe dentro de você com a presença dEle, que é a paz. Então, nessa noite, seja você alcançado pela paz que Cristo dá. Aos crentes que me ouvem nesse momento, sejamos nós agradecidos e firmados em Cristo Jesus, porque Ele tem nos dado uma paz que excede todo entendimento, como nós falamos aqui. Lembramos aqui, uma paz que é próprio Cristo em nossos corações. E por isso, nós não devemos nos atemorizar. Sejamos nós consolados, incentivados, fortalecidos com essa palavra. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você. Me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Ó Deus bendito, muito obrigado porque o Senhor é a nossa paz. Obrigado porque talvez tem pessoas que não entendam, por isso que é uma paz que excede todo entendimento.
a postura que nós devemos ter em nossa vida quando existe um contexto pleno de guerra, dentro e fora de nós. Mas, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela paz que o Senhor dá e é. Muito obrigado por essa paz que em momentos mais cruciantes da nossa vida, nós somos alcançados por ela. E ela domina o nosso coração. E por isso nós agradecemos nessa noite. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um culto online esse domingo. Queremos deixar aqui uma palavra, irmãos, de orientação à igreja. E alguns têm perguntado, pastor, quando é que voltam? Quando é que voltam os cultos presenciais? Certamente algumas igrejas voltaram agora com 30%, mas como explicamos os irmãos em comunicado, vamos aguardar agora o próximo momento, não é? E certamente em breve estaremos aqui cultuando ao Senhor. E os irmãos serão comunicados, não é, desse nosso retorno. Então vamos aguardar isso com expectativa, mas também orando para que transcorra tudo em paz, não é? Essa paz que nós pregamos nessa noite. Com a bênção vamos estar encerrando o culto deste domingo à noite. Que o amor de Deus o Pai e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo sejam com o povo de Deus hoje e para sempre. Amém.